Oi galera, eu tô fazendo aqui esse podcast que eu vou postar no YouTube para falar sobre o Hangout da Iniciativa Vingadores, o último Hangout que eu participei lá com Sem Neurose e a galera. Eu não sei se o áudio vai ficar bom porque eu tô gravando dentro do carro. Eu vou aproveitar o fato aqui de que eu tô voltando para casa e pegando um pouco de trânsito por causa do horário que eu tô saindo. Normalmente eu vou de metrô, mas hoje eu resolvi usar o carro. E vou aproveitar para fazer esse teste aqui e ver se fica bom. Se o áudio ficar bom, eu posso fazer outras vezes assim, uma vez a cada 2 semanas ou uma vez por semana, um podcast como esse, dirigindo. Se o áudio não ficar bom, esse vídeo nem vai pro YouTube. Então se vocês estão vendo é porque ficou bom e deu certo, né? Beleza. Eu vou falar sobre o Hangout porque teve alguns problemas. Eu acabei caindo em algumas armadilhas lá dentro do Hangout. Eu acabei saindo de forma abrupta porque eu fiquei nervoso. E eu vou explicar, vou dar as minhas explicações, inclusive ao Sem Neurose aqui, que acho que ele é o dono do Hangout e tal. Foi inclusive acusado de estar tumultuando, não deixando o pessoal falar e tal. Realmente eu tenho culpa e peço desculpas em algumas dessas coisas, mas em outras eu tenho uma explicação, né? Então vou começar comentando sobre o tema central do Hangout e depois sobre as questões que acabaram sendo levantadas, tem nada a ver com o tema do Hangout. O Hangout, o Sem Neurose fez para falar sobre as acusações que estavam sendo levantadas contra o deputado Eduardo Bolsonaro, de ter ameaçado por telefone de bater naquela jornalista lá que já tinha denunciado o Marco Feliciano por assédio sexual, alguma coisa assim, né, por chantagear ela. E do Jair Bolsonaro, que num congresso lá, hebraica, não sei o que, estava dando declarações racistas. Vou começar pelo Jair Bolsonaro dando as declarações racistas, né? Porque o Sem Neurose trouxe a notícia de que isso poderia inviabilizar a candidatura do Jair Bolsonaro. Ele podia ser condenado no STF por racismo e ficar de fora das eleições por conta disso, dessas eleições já em 2018. Eu acho que qualquer notícia que o Bolsonaro deu declaração racista contra índio, contra negro, contra mulher, é uma notícia inócua. Por quê? Porque ele já fez isso várias vezes. Ele já deu declaração racista, ele já deu declaração incitando crime de tortura, né? Incitando que policiais matem bandidos, crime também. Sugeriu que o FHC fosse fuzilado, né? Defendeu o torturador lá da Dilma Rousseff e essas coisas todas. Declarações racistas, homofóbicas sempre deu. Então é inócuo. Ele está tentando, junto com a ajuda dos marqueteiros, tentando dar uma explicação para essas declarações e tal, mas a maioria da população não cai nessa e ele tem uma rejeição muito grande. Por isso que o Jair Bolsonaro, se ele conseguir ser eleito, vai ser culpa daquelas pessoas que não votam, né? Que rejeitam o Jair Bolsonaro, mas se essas pessoas não irem às urnas para votar contra o Bolsonaro, as pessoas que apoiam o Bolsonaro vão votar e ele vai ganhar. Então a única chance dele ser eleito é essa, porque a rejeição dele não vai cair. Então é o seguinte, o fato do Jair Bolsonaro ter dado essas declarações racistas contra índio, contra negros, não vai dar em nada, na minha opinião. É muito difícil dar em alguma coisa. Por isso é uma notícia inócua, porque nunca deu em nada e ponto final, né?
interessante. Eu acredito que ele nem vai pro STF, nem nada. Se for, vão livrar a cara dele e ponto final. A questão lá do Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro lá, que por telefone ameaçou bater na mulher e tal, também acho inócuo. Eu não vou fazer juízo de valor dessa jornalista, eu não sei se o nome dela é Patrícia Lins, eu acho que é isso. Ela já tem uma credibilidade bem questionável, porque ela já acusou o Marco Feliciano lá de ter assediado ela, até tentado extorquir ela, um assédio sexual e tal, né? E ela não conseguiu provar isso, parece que esse caso não deu em nada e isso manchou um pouco a credibilidade. Eu não gosto do Marco Feliciano, porém, na boa, cara, sempre que vem uma acusação de uma mulher falando que sofreu crime sexual de um homem, ainda mais um cara poderoso, eu sempre fico pé atrás, né? Pô, porque tem muito caso de mulher que faz isso pra extorquir o cara, pra denegrir a imagem do cara e tudo mais. Ela tem que trazer a prova, né? Porque não há condenação sem prova, né? Tem que ser baseado numa prova e ela não conseguiu trazer. A questão lá do Eduardo Bolsonaro pode até ser verdade, eu não duvido nada que ele tenha falado o que ela alega que ele falou, mas as provas que ela tem parecem são só prints, né, de conversa pelo Telegram ou pelo WhatsApp, ou sei lá o que são coisas que podem ser editadas, podem ser fraudadas ali, né? Então eu não sei. Então eu acho que também não vai dar em nada. Até porque se Eduardo Bolsonaro ficar inelegível, ele vai só ser... Ele candidataria aqui a deputado federal de novo, né? Eu acho que ele já é deputado federal, ele vai tentar se reeleger. Então, um fascínio a menos no Congresso Nacional. Atualmente a gente está com uma maioria de conservadores bitolados no Congresso Nacional, fascistóides e tudo mais. Um a menos não vai mudar o quadro se ele for impedido de concorrer. Então, também para mim acho inócuo. Então, o tema do Hangout, eu achei que, na minha opinião, foi mal escolhido. Mas eu entendo que quando se faz um Hangout semanal, você tem que pegar o tema diverso, né? O tema que está em alta, ainda mais quando você vai fazer um Hangout com a temática sobre alguma coisa que ocorreu na semana e tal. Então é meio difícil, às vezes a semana não tem nada, tá meio parado, nada, o cenário não muda, não tem nenhum fato novo que seja muito relevante, aí a pessoa acaba querendo fazer um Hangout semanal e pega um tema com uma notícia mais inócua, né? Uma notícia que não faz muita diferença ali pra fazer. Mas beleza, eu acabei participando e tal, porque eu queria participar de um Hangout e tal. Fazia tempo que eu não fazia vídeo, nem Merlin deixou também de fazer os Hangouts dele. Mas beleza. Então eu queria dizer ao Sem Neurosa que permita que eu volte a participar, né, do seu Hangout. Provavelmente eu vou participar muito pouco. Provavelmente eu só vou ficar uma parte do Hangout, eu não vou ficar um Hangout inteiro. Vou participar pouco assim, vou participar de poucos, né? Então se você costuma fazer toda semana, eu devo entrar ali uma vez a cada 3 semanas. Ali, né? Em um dos Hangouts. Mas é só isso, é só explicação e tal. Eu fui acusado de estar tentando mudar o tema do Hangout, falar sobre coisas que não tem nada a ver com o tema do Hangout, né? O Sem Neurose puxou, né, a fala falando: gente, a gente tá dispersando muito o assunto aqui, que não é o tema central do Hangout. Aí alguém lá, que eu não sei quem é,
eu não lembro quem é, e também não importa, me acusou de que eu era o responsável por isso, né? Que eu tava dispersando tema no Hangout. E aí o Sem Neurose falou que não e tal, mas em minha defesa eu falo que não, eu não falei de nada que tava fora do tema no Hangout. Quer dizer, eu falei sim, mas eu não fui eu que mudei, o pessoal que ficou me perguntando sobre coisas que não tem nada a ver. E o pessoal também ficou alterando e perguntando entre si sobre coisas que tem nada a ver com o tema. Eu não achei isso uma coisa tão ruim, porque eu acredito que esses hangouts do Iniciativa Vingadores, ele tem um título e uma temática central, mas me parecia um hangout meio tema livre, assim. Até porque o pessoal mudou o tema e o Sem Neurose não interrompeu imediatamente e falou, não, vamos voltar ao tema do vídeo. Deixou seguir e tal, então... acredito, ainda mais que esses hangouts eles são muito longos, pelo que eu vejo, e eles são muito frequentes, então é muito difícil um hangout seja tão longo ter um tema só, né? Então vamos lá. No hangout, eu não lembro o nome dos participantes, eu sei que lá tinha o David Marques, o próprio Sem Neurose, o Pascarelli lá, que já participou de hangouts comigo, aquele cara que tem a voz parecida com o Frota, que eu acho que o nome dele, o nick dele é Romão, mas eu não sabia até pouco tempo atrás que parece que ele é o PCCM, que ele tem mais de uma conta. Eu não sei se ele é o PCCM, que é aquele cara lá que fica enchendo o saco, falando mais socialista capital e tal, e fala umas coisas loucas lá, comentando nos vídeos do Merlin, na época que o Merlin permitiu os comentários nos vídeos dele. Mas enfim. E tinha lá dois caras que são os que mais estavam enchendo o saco, que eu não lembro o nome e nem quero lembrar, porque eu não vou aqui ficar fazendo propaganda, até porque houve troca de farpas e que o cara começou a me ofender e eu passei a ofender de volta. Um dos motivos que eu acabei saindo, né? Mas eu vou explicar isso depois, né? Porque teve outros motivos também. Então vamos lá. Desses caras que tava lá gravando, filmando, que era um cara que tava de barba e tal, ele tava com a câmera dele ligada, né? Ele ficou... quando a gente entrou no tema de liberdade de expressão, em razão da questão lá do Eduardo Bolsonaro ter falado coisas que eram crimes, né? É o crime pela fala, né? É a ameaça. Ele ameaçou a mulher de bater na mulher ou de matar a mulher, enfim. Aí a gente acabou entrando na questão da liberdade de expressão, né? Aí então eu falo, ó, liberdade de expressão não é absoluta, tem um limite de liberdade de expressão e tal. O Romão PCCM lá, que tem a voz do Frota, foi nessa mesma linha que eu. Ou eu fui na mesma linha que ele, não sei quem falou primeiro, mas não importa. Lembrando que o Romão, num hangout aí que eu fiz, eu acabei tirando ele, banindo ele do meu canal, por causa que ele tava muito desonesto, falando muita porcaria, e o cara é desonesto, ele fala uma coisa pra mim, e sobre o mesmo assunto, quando tá o Merlin junto, ele fala uma coisa completamente diferente, ele fala sobre coisas que não sabe, ele fica falando que pessoas não leem, sendo que é ele que não lê sobre o que ele fala. Enfim, eu posso entrar nisso depois, né? Mas eu fiquei muito surpreso porque nesse hangout, apesar dele ter falado merda e ter tido uma postura muito desonesta em algumas partes, a maioria das coisas que ele falou foi ótimo. Foi ótimo, ele teve uma ótima postura nesse hangout. Por quê? Porque a parte que ele teve uma ótima postura nesse hangout foi quando ele tava lá refutando esses dois caras aí que eu não sei o nome, que são caras que aparentemente são ANCAPs, ou são defensores do anarcapitalismo, ou parecem, ou tem argumentação de ANCAP ou de minarquista, sei lá o que merda eles falaram, né? Não lembro. Mas eles vieram com um argumento ANCAP ali, né? E qualquer pessoa que venha com qualquer proposta de anarquismo, principalmente for ANCAP, cara, isso aí já entra na questão pessoal, porque eu sei o quanto o Estado é importante,
Eu sou um tecnocrata por motivos técnicos que eu já cansei de explicar e por vários outros. Eu sei o quanto o Estado é importante e entra aquela questão, né? Eu faço parte do Estado, eu sou servidor público federal, e uma pessoa falar que servidor público é vagabundo porque é um parasita do Estado, esse cara está me ofendendo pessoalmente, está atacando o meu cargo, o meu meio de vida, né? Logicamente que eu não defenderia o meu cargo e o serviço público só porque eu faço parte do serviço público. Eu defendo porque é importante. E também porque eu faço parte, né? Também tem essa questão. E o fato de eu fazer parte faz com que eu conheça o quão ele é importante. Eu conheça de dentro para fora e de fora para dentro. Eu estudo sobre o que eu falo. Sobre a questão da tecnocracia, do porquê que por razões técnicas o Estado é altamente importante e indispensável, né? Isso é meio óbvio, mas esse mercado parece que são desonestos, não tem argumento e vem com falácia e com armadilhas, né? Então, a gente entrou lá na questão voltando ao assunto, né? Eu divaguei, tá? Agora vamos voltar ao assunto. Entrando na questão da liberdade de expressão, o cara veio e questionou. Mas cético, você não é a favor de liberdade de expressão irrestrita? Você quer limitar a liberdade de expressão? Então, você não acha então que a Bíblia deve ser proibida porque a Bíblia tem atrocidades e tal, e é uma coisa absurda? Aí eu dei a explicação lá de que a Bíblia está amparada pela proteção da religião. Eu não falei, mas também tem aquela proteção, né, de que você não pode censurar obra literária e tal. E por essa razão a Bíblia não é censurada e tal. E eu até falei, se não fosse essas garantias que a Bíblia possui por ser uma obra literária e religiosa, eu acredito até que ela seria sim censurada. Não sei se eu surpreendi ele com essa resposta, porque eu acho que ele tentou me pegar numa armadilha achando que eu era cristão, né? Mas o cara nem presta atenção no símbolo do meu avatar, que é um símbolo de ateísmo, né? Então eu sou ateu, mas assim, eu já ataquei bastante religião antes. Hoje em dia eu sou meio indiferente a isso, e eu vou explicar daqui a pouco porque eu vou entrar na questão lá que o Frota falou, que ele falou umas besteiras lá e umas meias verdades que eu vou ter que dar uma corrigida aqui. Então beleza. Então o cara fugiu do assunto. O cara foi desonesto em trazer essa coisa de Bíblia. Na verdade, na prática, eu não ligo para a questão bíblica, porque aqui no Ocidente, no Brasil, no contexto do Brasil, isso não, o fato da Bíblia ter muitas atrocidades, atualmente, essas atrocidades que tem na Bíblia não corroboram práticas de crime ou práticas perversas, né? Atualmente elas já foram usadas até a Idade Média, até a Idade Moderna, pela Inquisição, né? Inclusive aqui em território latino-americano com a Inquisição Espanhola e tal. Apesar de que tem algumas pessoas que querem a volta da Inquisição, né? Eu não acho que isso é motivo para censurar a Bíblia, até porque você pode usar a Bíblia. Eu não falei isso, né, na hora, mas olha, a Bíblia, ela é um livro que ela retrata atrocidades, assim como muitas obras literárias e de cinema, de vídeo, de áudio retratam. Mas o perigo é só você falar que a Bíblia é perfeita. Você tem que falar, olha, a Bíblia ela tem coisas boas e coisas ruins, como qualquer livro tem. Como qualquer livro tem. A Bíblia não é a melhor fonte para se
aprender sobre as coisas boas que tem nela, porque essas coisas boas que tem na Bíblia você pode aprender por outras fontes melhores e mais puras, digamos assim, mais atuais, mais aplicáveis aos dias atuais. E esse negócio de você ter um livro que tem tanta atrocidade e ele ser vendido ou tido como uma palavra de um Deus perfeito é que é o problema, né? Para ele ter atrocidade não seria problema. Se as pessoas lessem, é atrocidade, esse livro não é perfeito, beleza. Esse livro aqui, essa parte que é só pra gente entender como é que era o pensamento naquele tempo e tal, no tempo antigo, foi escrito e tal. Entendeu? Então é isso. Depois o Frota, ele veio com uma linha argumentativa. O Frota, o cara tem a voz parecida com o Frota, né? O Romão, sei lá, PCCM, sei lá. Ele vem com a linha argumentativa falando que a gente tava passando vergonha. Aí vem toda aquela palhaçada de desonestidade dele, né? A gente tá passando vergonha porque a Bíblia não deve ser levada ao pé da letra, né? Aí eu explico aqui. Realmente é, porque lógico que não deve ser levado ao pé da letra. Quem disse que deve ser? Ninguém lá tinha falado que é para ser levado ao pé da letra. Aí ele tá falando, ficar apontando, você ser um ateu que fica apontando essas atrocidades da Bíblia, você tá passando vergonha. Aí eu digo, como assim passando vergonha, cara? Tá passando vergonha você. A gente tá apontando o que tem, o que tá lá. A gente não tá inventando. Se a gente estivesse inventando, talvez você poderia falar que a gente tá passando vergonha, porque você pode falar, você tá inventando e aqui tá a prova. Mas se a pessoa fala que um livro contém atrocidades e você abre o livro e realmente as atrocidades estão lá, que vergonha é essa que tá passando? Tá lá. Não tá mentindo, tá? Não. Então pronto. Então não tem vergonha nenhuma nisso. Aí ele começa a falar que a Bíblia tem que ser interpretada. As pessoas não podem ler a Bíblia sozinha, porque precisa de um pastor, de um padre e tal. Porque a função do pastor e do padre é pegar na mãozinha da pessoa e ler por ela e interpretar a Bíblia por ela. O que está completamente errado por duas questões. Primeiro, função de padre e pastor. Eu não sei se esse cara entendeu até hoje a coisa lógica, que igreja é negócio. Então qual é a função do padre e do pastor? Atender os próprios interesses dentro do negócio dele. E lógico que você não pode colocar pastores e padres no mesmo saco e falar que todo mundo é igual. Porque existem pastores que lucram muito, pastores que lucram pouco, pastores que mentem, manipulam, e tem até mesmo pastores e padres que arrecadam o dinheiro do dízimo apenas para fazer o custeio das suas paróquias, dos seus templos e tal. E não tiram nada com isso. Muitos até trabalham, tem um trabalho, não usam o dinheiro do dízimo para viver, eles trabalham. Então você tem várias coisas. Porém não deixa de ser negócio em nenhuma ocasião. Eles não deixam de estar atuando para os próprios interesses, formando um grupo, falando que são superiores a outros, moralmente superiores aos outros, que estão no caminho da verdade. Isso no caso dos cristãos, tá? Porque é uma religião dualista de bem e mal, de céu e inferno. Falando que quem não acredita no que eles acreditam irá para o inferno, que se não seguir os dogmas dele e tal. Enfim, a função do pastor é atender o próprio interesse e fazer negócio, é isso. Não é uma função social, não tem função social na igreja. Algumas igrejas podem fazer alguma caridade só para mostrar, mas no geral caridade não resolve, né? Além do que é o Estado que tem que promover a justiça social, não a igreja, não um ente privado.
O ente privado pode fazer uma caridade ou outra para ajudar, para fazer propaganda, mas isso não é... Eles não vão conseguir promover justiça social de fato, enfim. Então já estou indo para outro assunto. Então vamos lá. Então, e outra, padres e pastores vão interpretar a Bíblia por você. Isso está errado, porque qualquer pessoa que seja adulta, saiba ler, consegue ser autodidata o suficiente para ler a Bíblia e tirar as suas próprias conclusões. A Bíblia está no idioma que a pessoa sabe ler. Não é difícil interpretar. Aliás, a Bíblia ela é muito literal nas coisas. Quando você lê uma passagem em que o suposto Deus de Moisés manda ele matar pessoas de outros povos, inclusive mulheres e crianças, para tomar as terras dele, é isso que está sendo dito, de fato, não tem muita margem de interpretação diante disso. Aí cabe a você decidir se isso é justo ou não, ficar matando outros povos e tomar a terra dele, tomar as riquezas desse povo. Enfim, então são as atrocidades da Bíblia, a defesa da escravidão e tudo, o machismo que tem, né? A censura imposta às outras religiões, às outras crenças, o infanticídio e todas as outras questões. Então, se você lê a Bíblia, um dos principais motivos que eu saí da igreja viria até porque eu li a Bíblia. E não tinha qualquer explicação ali que corroborasse que a Bíblia não é um livro repulsivo, com muita coisa repulsiva. E é. Então pronto. Não tem malabarismo, não tem muita margem para fazer malabarismo e tornar a Bíblia um livro perfeito. Agora, dizer a Bíblia tem coisas boas. Tem, mas isso não torna ela o livro perfeito. Igual é vendido nas igrejas. Porque o que é que o pastor e padre ficam fazendo nas igrejas? Eles dizem que a Bíblia é um livro perfeito, simplesmente ignorando completamente essas questões absurdas que tem na Bíblia. Atualmente, essas questões absurdas que tem na Bíblia provavelmente estão tendo que vir à tona dentro das igrejas, por causa que, principalmente por causa do advento da internet, muitas pessoas estão denunciando os absurdos que tem na Bíblia e tal, e aí as pessoas vão se questionar, né? Daí nenhum pastor consegue dar uma explicação convincente, tanto que esse negócio assim, pastor tem a função de interpretar e falar o que é certo e colocar a Bíblia como uma perfeição e tal, mas eles nem são bons nisso, né? Estão fracassando. Outra coisa é a questão de que vários padres e pastores têm divergências entre si, interpretativas. Tem muitos padres e pastores que dizem que inferno existe, outros que falam que inferno não existe. Que quando Jesus voltar, as pessoas que ficaram no purgatório vão deixar de existir, vão ser aniquiladas, vão entrar no lago de fogo e ser aniquiladas. Tem outras pessoas que dizem que não, elas vão ser torturadas pela eternidade, elas vão ficar sendo torturadas no inferno. Então, há muita divergência na interpretação. Então, isso mostra que eles estão sendo incompetentes, né, em interpretar, porque existem essas divergências. Eu estou demorando muito nessa questão de Bíblia, porque é uma questão que me deixou meio bolado, né? Porque o cara fica falando que a gente tá passando vergonha, sendo que quem está passando vergonha é ele. E outra coisa que ele falou: a Bíblia é a base dos ideais, do modo de vida, do modo da sociedade ocidental, né? Ainda bem que ele falou ocidental, né? Porque se ele falasse mundial ia ser um absurdo, né? Porque lá no Oriente as pessoas vivem sem Bíblia. O cristianismo não se difundiu tanto assim quanto outras religiões lá no Oriente, né? Na Ásia, enfim.
E mesmo assim, eles vivem muito bem, obrigado, sem precisar de Bíblia, sem precisar disso, tendo outras fontes de lei, de regra e prática lá, que corroboraram ele. Outra coisa é falar que tá errado. Na verdade, tá errado ele falar que a Bíblia é a base da sociedade ocidental, porque a sociedade ocidental tem como base fontes diversas. A sociedade, ela é muito complexa para ter como fonte uma coisa só, né? Então, as fontes são diversas, não é só a Bíblia, não. A Bíblia tem influenciado cada vez menos, inclusive. Outra questão é que os próprios ideais que estão na Bíblia, contidos na Bíblia, quase todos não são originais da Bíblia e sim de outras fontes. São ideais que a Bíblia não criou, ajudou a difundir, mas não criou. Outra coisa, a nossa sociedade não é perfeita. Por quê? Porque não tem como ser perfeito, não existe perfeição absoluta, né? Mas também porque muitas das bases que contribuíram para a formação da nossa sociedade trouxeram coisas ruins, não só coisas boas, né? E indo para a Bíblia, ou para a questão religiosa, né? Das religiões, do moralismo, do conservadorismo, o que eles trazem de ruim? Por exemplo, o machismo, a questão da xenofobia, a divisão entre os povos, né? A diferença entre os povos, a questão de superioridade moral, a questão do que mais? Intolerância com gays, o patriarcado, né? Que aí faz parte do machismo, um padrão de família que você pode saber se é bom ou ruim, é você que decide, mas que não se aplica a todo mundo e é um padrão imposto a todos, ou seja, mulher tem que ter filho, pessoas têm que casar, poligamia não pode, ou poliamor não pode, essas coisas todas moralistas que não se aplicam a todo mundo, aplica só a quem se identifica com esse padrão assim, né, de família e tal. Se não se aplica a todo mundo, se não aplica a mim, por exemplo. Outra questão é que a Bíblia, ela tem as melhores partes da Bíblia, e provavelmente são as partes que a Bíblia tem de assim, mais original, é exatamente a parte que o mundo ocidental menos segue, ou praticamente não segue nada, que é qual? Os ensinamentos de Cristo, de Jesus Cristo. Se desapegar de bens materiais, ajudar o próximo, ajudar a pobreza, tentar erradicar a pobreza, dividir os bens de forma igual. Todas essas questões muito boas que eu reconheço que é muito difícil para um ser humano comum seguir. E são questões que não se seguem, porque a nossa sociedade ocidental, ela é capitalista, muito apegada ao consumismo, muito apegada a bens materiais, não há divisão de bens de forma igualitária. Eu não estou aqui dizendo que Jesus é um comunista ou um socialista, até porque não existia comunismo e socialismo naquela época. Logicamente, se você pegasse um Jesus e transportasse para os dias de hoje, né? Isso é fácil fazer na lógica cristã, porque para os cristãos, Jesus ainda é um ser que está vivo hoje, né? Mas eu não acredito nisso. Mas se você pega Jesus e coloca para hoje, com esses ensinamentos, ele vai ser tido como um cara de esquerda, um cara socialista, comunista e tal. Anticapitalista, né? Anticapitalista, contra o consumismo e tal. Então, isso não é seguido na nossa sociedade. E eu entendo não ser seguido porque é muito difícil, mesmo para uma pessoa coletivista como eu, ou tido como coletivista, pegar os meus bens que estão sobrando e sair distribuindo aí para os pobres. Até porque, na minha opinião, isso não resolve nada, de fato. Isso não resolve nada, de fato, se só eu fizer isso sozinho, ou se só eu mais medroso de gato pingado fizer isso. Isso não vai adiantar nada, então eu prefiro não fazer e deixar isso a cargo do Estado
Então é o Estado que tem que fazer isso, porém, esse pessoal que conservador da direita, e muitos seguem Bíblia, lembrando que existem muitas pessoas de esquerda que são cristãs também, e que o cristianismo das pessoas de esquerda é corroborado pelos ensinamentos de Cristo, e elas identificaram os ensinamentos de Cristo como ideais de esquerda, então elas, como por exemplo o Plínio de Arruda Sampaio lá, que era o ex-presidente lá do PSOL, que era um católico igrejeiro, morreu, né, porque já estava muito velho, e ele identificava nos ensinamentos de Cristo um ideal esquerdista, um ideal marxista, se aplicar aquilo aos dias de hoje, tal, ele é um cristão. Por conta disso, ele não segue Papa, mas segue Cristo. Deve ser católico, né? Então, o que ele faz? Ele pega e é cristão. Mas esse pessoal da direita, conservadora e que segue a Bíblia, além deles não seguirem o ideal cristão de ficar dando os bens, não seja rico, porque o rico não vai herdar o reino do céu e blá blá blá, empobreça, viva como São Francisco de Assis, né? Eles também não querem nem que o Estado faça isso por eles. Fala que o Estado não deve manter a diferença entre as pessoas, deve virar costa para os pobres e tal. Então, essa parte do cristianismo que é menos seguida, seria muito bom se fosse seguida, que é a parte original, a parte principal do cristianismo, e não é seguida na nossa sociedade. Então, a Bíblia deu base para a sociedade atual. Para algumas coisas sim, não fez isso sozinha, porque a nossa sociedade tem outras fontes que deram base a ela. Outra coisa é o fato de que, eu vou pausar aqui rapidamente. Tô manobrando aqui o carro. Sou péssimo para falar enquanto manobro o carro. Mas só encerrando, é isso. Eu fiquei muito chateado e tive que fazer uma explicação muito grande disso. Porque o cara tá falando que a gente passou vergonha e tal, em apontar os erros que estão na Bíblia e tal. Ele vem com as justificativas que não são verdadeiras. No mais, eu digo que se a pessoa quiser seguir cristianismo, siga. Só não encher o saco dos outros. Eu não tenho nenhum problema com um cristão que fica quieto no lado dele, seguindo a sua crença, tentando buscar a sua salvação individual e tal, ou seja lá o que for, assim como qualquer religião. Só não seja um ativista político que quer ficar impondo regras morais, principalmente, para outras pessoas que não seguem a sua crença, ou que seguem a sua crença de forma diferente de você e tal, né? Então, vou continuar aqui, porque eu acho que eu vou acabar rápido isso daqui, né? A questão lá do Frota também, mudando de assunto aqui, que é outro assunto do vídeo, que ele fala sobre o anti-americanismo, né? O anti-americanismo, segundo ele, é infantil, porque os Estados Unidos eles contribuíram para a democracia no mundo, o que está errado, porque, inclusive o Merlin já refutou isso, eu já expliquei lá no vídeo, os Estados Unidos é o país mais imperialista do mundo nos últimos 200 anos. Eu acho que na história da humanidade ninguém usou tanto imperialismo com força como os Estados Unidos, inclusive com força bélica, né? Com morte, com pilhagem, matança, ou promovendo genocídios ele mesmo, ou armando grupos alinhados aos interesses dele para fazer o trabalho sujo por ele, implantando ditaduras no mundo alinhadas com os Estados Unidos, tirando governos do poder que não estivessem aliados aos Estados Unidos, ameaçando países de invasão e de ataque caso esses países não estivessem aliados aos Estados Unidos,
salvo em alguns casos que, por exemplo, países da União Soviética tinha a União Soviética lá para protegê-los. Ah, mas a União Soviética é imperialista também. Impôs várias regras por meio de força a vários países. E vários outros países também fizeram isso. Beleza. Mas eu estou falando aqui dos Estados Unidos, e os Estados Unidos fizeram isso muito mais do que esses países. Muito mais. Né? Então, os Estados Unidos também vêm à tona de que eles corrompem governos de outros países, compram políticos. Países europeus também fazem isso, principalmente países pobres como os da África, aqui no Brasil, na América Latina e tal. Casos de investigação, de espionagem, né? Espionagem. Os Estados Unidos espionaram, isso veio à tona com o Wikileaks, lá com Edward Snowden também. Vários documentos ali comprovando que os Estados Unidos faziam espionagem, tanto da própria população lá, quanto de outros países, inclusive o Brasil, para tentar roubar tecnologia daqui do Brasil e de outros países. A questão dos direitos humanos, que os Estados Unidos é o país que mais comete absurdos desrespeitando direitos humanos, não respeita a soberania de outros povos, se enriqueceu roubando, ataca a Síria sem aval da ONU, não quer nem saber. Ah, mas a França e a Inglaterra também apoiaram os Estados Unidos nesse ataque à Síria unilateral, sem aval da ONU. Beleza, também um ponto negativo aí para todos os outros países são imperialistas, mas nenhum país é tão imperialista quanto os Estados Unidos. Então, diante disso, faz todo sentido uma pessoa ser anti-americana, falar que não gosta dos Estados Unidos, falar que não gosta do imperialismo americano. E isso já é um anti-americanismo, tanto que o próprio Frota lá fala que ele não concorda com o imperialismo americano, né, mudando a postura dele. Mas isso já é, em certa medida, um anti-americanismo. Eu só não concordo, cético Israel, não concordo com o anti-americanismo exagerado, que extrapola, que coloca o povo americano como responsável pelo imperialismo americano, ou pelo menos todo o povo americano como responsável. E falando que todo o povo americano tem que morrer, tem que sofrer, como diz lá o Merlin, mas essa é uma questão que eu já abordei lá. Eu sou contrário a ataques terroristas, porque o ataque terrorista é um ataque cego, vai matar gente inocente lá nos Estados Unidos que não tem nada a ver com o imperialismo americano, ou que de repente nem concorda com isso. Aí o Merlin vai falar, não, mas tem gente inocente morrendo lá no Oriente Médio, e por que pode morrer gente inocente no Oriente Médio e não pode morrer nos Estados Unidos? Aí, de novo, isso é uma indagação imbecil, porque eu nunca falei que pode morrer gente no Oriente Médio. Na verdade, não pode morrer gente em lugar nenhum inocente, assim, em razão das decisões que o governo imperialista toma, né? Tanto também lá no Oriente Médio tem opressão do próprio governo sobre a população também, né? E é esse governo lá no Oriente Médio, esses grupos que oprimem a população, que são os que recrutam os terroristas, ou seja, grupos terroristas não são grupos que estão promovendo justiça internacional, eles estão atuando em função dos interesses desses grupos dominantes nos países do Oriente Médio, né? Al-Qaeda, Estado Islâmico e tal. Então, o anti-americanismo, ele faz todo sentido e não tem nada de infantil nisso. Então, mas se ele quer achar que é infantil, beleza. Aí ele começou a falar, os Estados Unidos, ele contribuiu para várias coisas como a tecnologia e tal. Aí eu até falei, olha, vários outros países contribuíram para a tecnologia, inclusive o Brasil. A União Soviética, China, Europa também contribuiu, inclusive a Rússia, se ela impor sanções aos Estados Unidos, a Rússia pode potencialmente prejudicar o setor tecnológico nos Estados Unidos, principalmente da pesquisa espacial, setor energético, porque o setor de infraestrutura de transportes, né, porque a Rússia tem muita tecnologia que
os Estados Unidos utilizam. E se a Rússia deixar de fornecer isso, foguete, motor para foguete espacial, a questão do transporte de minerais que só tem na Rússia e tal, como já foi dito inclusive aí no vlog do O Questionador, né? Aqui do YouTube. Então, e outra coisa, mesmo que os Estados Unidos tivesse sozinho promovido toda a tecnologia que existe hoje no planeta Terra, o que é um absurdo indagar isso, mas vamos pensar nesse cenário, né? Isso aí não torna infantil os anti-americanos, porque isso não dá aval para os Estados Unidos cometer as atrocidades imperialistas que ele comete e que ele cometeu e que acham que está certo. Então, o anti-americanismo não é uma coisa infantil. Então, eu quero deixar isso e colocar um ponto final nessa questão, porque esse cara é um baba-ovo e tal. Um baba-ovo. Deixa a pessoa ser anti-americana e pronto, final. Cara chato. Ficar lambendo os Estados Unidos, só falta esse cara revelar a faceta fascínora dele, fascistoide, falando que o povo americano é de certa forma mais civilizado do que os brasileiros ou do que o resto do mundo. eu sei lá o que passa na cabeça desse cara. Vai saber. Fora isso, foi muito bom o que ele falou, por exemplo, sobre a questão da liberdade, né? Sobre a questão Porque o pessoal lá que é ANCAP estava falando que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita. Aí estava usando como exemplo Estados Unidos da América e tal. Como se lá nos Estados Unidos da América tivesse menos Estado do que aqui no Brasil, que é mentira e tal. Negócio de índice de liberdade econômica e tal. Aí ele falou, olha, toda liberdade tem uma limitação que está correto, né? E tem que ser assim. Porque você não pode ficar esticando a liberdade até ilimitadamente, porque isso vai invadir o direito de outras pessoas. Você tem liberdade até o momento em que a sua liberdade começa a violar a liberdade e o direito e o patrimônio dos outros indivíduos. Até o liberalismo é a favor dessa limitação da liberdade, quando você limita, quando você acaba invadindo o direito individual de outra pessoa, né? Porque o liberalismo e a direita, né, são muito preocupados com a questão do direito individual. A esquerda já vai além, fala sobre a questão da coletividade e tal, por isso eu sou de esquerda, porque eu sou um coletivista, centro-esquerda na verdade, né? Apesar de ser capitalista, eu sou um coletivista, então eu tô na esquerda, né, na centro-esquerda. E a esquerda fala que a liberdade ela tem como limite o bem comum, né? Liberdade até o momento em que você começa, na verdade, a violar o bem comum, a coletividade. Então tem essa questão. Para finalizar, o motivo lá que eu saí do Hangout foi o seguinte. Um dos caras lá, inclusive, estava com o avatar lá dos Vingadores. Eu não sei se ele é um dos moderadores do canal da Iniciativa Vingadores, mas se for, pelo amor de Deus, viu? Não tem como eu entrar mais lá. Ele começou a indagar que político não deveria receber salário. Político não deveria receber salário, porque política não é trabalho, blá, 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 blá. Eu caí na armadilha, mas o que eu falei tá mais ou menos certo lá. Primeiro, isso vem de um senso comum que fala que todo político é vagabundo, todo político é ladrão, todo político só tá lá para mamar nas tetas do Estado e tal. O que não é verdade, logicamente, esse senso comum tem que ser quebrado. Tá difícil quebrar esse senso comum cada vez mais, porque atualmente você tem provavelmente uma maioria de corruptos no Congresso, vide a votação que livrou a cara do Michel Temer. A maioria lá está sendo comprada pelo governo atual, que mesmo sendo um governo ilegítimo consegue comprar parlamentar, não sei como, e consegue livrar a cara.
de denúncias graves, nem ser investigado. Então, tá difícil, mas é lógico que primeiro, falar político, profissão de político, nem é a profissão de político. Na doutrina do direito administrativo, você tem os agentes políticos, que é quem tem cargo eletivo, cargos de alto escalão na administração pública, que são tanto aqueles que têm mandato eletivo, presidente, senador, deputados, né, governadores e tal, lá, principalmente no poder executivo e legislativo, mas também envolvem aqueles que são indicados para direção de autarquias, são os ministros, se eu não me engano, né? Mas ministro de Tribunal Superior, STF, STJ, desembargadores, isso no Poder Judiciário, né? Juízes, se eu não me engano, também são considerados agentes políticos. Então, aí vai falar que esse pessoal não trabalha, né? Fora também que o nome da profissão, entre aspas, que eles exercem, não é político. É presidente, senador, deputado, vereador, né? Governador. Tudo isso são cargos que formalmente possuem atribuições e obrigações a serem cumpridas. Sendo assim, precisam receber o subsídio, né, que é o salário que eles recebem lá, a contraprestação, o pagamento. Por quê? Porque eles estão trabalhando. Por quê? Cargo, atribuição do cargo é trabalho. É lógico, né? Eu não sei porque que eu tenho que explicar uma coisa óbvia dessa, né? Então, aí eu falei sobre a questão, não, eles estão lá, eles têm que participar da maioria das sessões legislativas extraordinárias, ordinárias, né? A maioria das sessões legislativas ordinárias que acontecem de segunda a sexta, só que a maioria lá participa só de terça a quinta. Segunda e sexta, a maioria não vai. Realmente isso é um absurdo, mas isso são apenas as sessões legislativas dos deputados. O deputado não trabalha só indo para a sessão legislativa. O deputado faz projeto de lei. O deputado administra o seu gabinete com seus assessores. O deputado participa de comissões. O deputado, o que ele faz? Dentro da sessão legislativa, ele só vota projeto, apresenta projeto, vota, faz o discurso, vota as proposições legislativas, né? Mudança no regimento, projeto de lei, são várias coisas. Discurso lá, que a parte de discurso realmente é uma questão completamente dispensável mesmo, concordo com isso. Mas faz parte do trabalho, de qualquer forma. Alguma coisa pode ser falada de importante no discurso, apesar de que na maioria, principalmente atualmente, não é dito nada de importante. Algumas coisas até são bem nocivas. Mas beleza, os cargos têm atribuições e eles vão além de participar das sessões legislativas. Fora também que o cargo é temporário, né? O cargo é temporário. Na minha opinião, o salário de deputado não é alto e não é ele o problema. Não é o problema o salário do deputado, que é o teto, né? Tem um teto para o salário do deputado, assim como tem para todo funcionalismo público. O teto é de 35 mil reais, 38 mil reais, mas vou arredondar aqui, 40 mil reais. Nenhum agente público pode receber mais de 40 mil reais. Isso é considerado um super salário, está fora da lei. Alguns recebem, mas isso é bem combatido e eu sou contra. Esse negócio de receber acima do teto, tá, eu sou contra. Em razão de receber 2 aposentadorias e tal, tem alguns pendulicários aí que faz algumas poucas pessoas receberem super salário, apesar de que a mídia, quando mostra essa notícia, servidores públicos estão recebendo super salário, agentes públicos estão recebendo super salário. Parece que é um monte, né? Mas não, é pouca gente. Principalmente comparado com a totalidade de servidores públicos que existem, né? Que recebem salários baixíssimos, a maioria.
mas não tão baixo quanto na iniciativa privada. Por quê? Porque, em razão de haver o teto do funcionalismo público, ninguém ganha tanto dinheiro em cima do trabalho de outra pessoa que está num nível hierárquico de cargo muito abaixo. É por isso que, em razão desse teto, quem ganha mais tem um limite, pode ganhar no máximo 40 mil, que quem ganha menos não ganha tão pouco assim. Porque a remuneração, o que é pago como salário, o que é gasto como salário dentro do contexto público, é mais bem distribuído por causa desse teto e desse piso. O que acontece diferente na iniciativa privada, onde você não tem teto. O dono da empresa privada pode lucrar o infinito e ganhar milhões, até bilhões em cima do trabalho de quem realmente produz, de quem realmente está lá, ou quem está envolvido com a produção de bens e serviços lá, tendo todo o risco operacional lá na ponta e está ganhando um salário muito baixo porque ele produz muito, mas o que ele ganha como contraprestação do que ele produz não fica para ele, sim para o dono do negócio. Eu estou falando aqui de grandes negócios, não estou falando dos pequenos empresários e tal, empresas de pequeno porte, mas até médio empresário, principalmente aqui no contexto Brasília, qualquer médio empresário lucra o equivalente a 10 vezes o que ganha um salário, um deputado como salário. Então, o problema do deputado não é o salário. Voltando, o problema do deputado são os auxílios que ele ganha, auxílio moradia, auxílio terno, auxílio passagem. Todas essas coisas deveriam acabar, na minha opinião. Na minha opinião, deveria proibir o lobby, né? Ou seja, o deputado ganha por fora porque ele está no Congresso dependendo do interesse de uma empresa ou de um grupo empresarial ou de um grupo religioso ou de, enfim, isso tem que ser proibido, principalmente o que faz a bancada dos 5Bs, né? Da bala, do boi, da Bíblia, dos bancos. Da bala, do boi, da Bíblia e dos bancos. Então, são só 4 Bs. Então, o pessoal aí que faz esse lobby porque representam esses setores aí, dos latifundiários, banqueiros e tal, e ganham desses grupos aí para fazer o lobismo. É o poder econômico não só nas eleições, como também no próprio mandato lá do deputado, logicamente, né? O PT, ainda bem que é um partido que não está longe de ser perfeito, tem vários defeitos graves, mas pelo menos contribuiu para acabar um pouco reduzir bastante, na verdade, o poder econômico influenciando as eleições, quando eles acabaram com boa parte do financiamento privado nas campanhas eleitorais, né? Então, o poder econômico vai ter um pouco menos de influência nas eleições. Aí tem gente que ainda fala que o PT não fez nada pelo Brasil, que é a mesma coisa dos outros partidos e tal, né? Os outros partidos não fizeram nada, o PT pelo menos tem isso para mostrar, além de várias outras coisas. Mas tudo bem, vamos lá. Outra coisa que, na minha opinião, teria que acabar em relação ao trabalho dos deputados é limitar o mandato do deputado. O deputado não pode reeleger mais de 2 vezes, igual essa regra já existe para presidente, né? O presidente não pode exercer 3 mandatos seguidos, no máximo 2, né? E eu acho que essa regra deveria, na verdade, ser aplicado também a todos os poderes, inclusive o legislativo. Então, é isso. E aí, o cara lá, que estava falando que político não deveria receber salário, e eu dei toda a explicação para ele, boa parte do que eu disse aqui eu disse para ele, mas ele veio sem argumentação nenhuma, começou a me ofender, foi ele que começou a me ofender, aí eu ofendi de volta. Tô ali em casa com minha namorada, né,
que eu moro sozinho, em casa própria e tal, trabalho ao contrário desse cara que, sei lá, isso aqui não tem nada a ver com argumentação, mas ele deve ser um cara que não trabalha e tal, um cara jovem e tal, não sabe sobre o que fala. Mas eu tava ali com a minha namorada, que tava dormindo lá em casa e tal, e tava lá ouvindo e tal. E, e o cara ali me soltando umas ofensas e tal, começou a me chamar de burro, de animal e de idiota e tal, e eu respondi à altura, porque eu tenho sangue de barata, né? Pra ficar aguentando as ofensas. Eu não sei porque esse cara coloca essa questão como uma questão pessoal, porque a não ser que ele ganhe algum por fora de alguém para defender as posições dele, e por isso ele leva essa questão para o lado pessoal a ponto de xingar, disso ser motivo para ele xingar num hangout, que a gente está discutindo essas questões política e econômica, a não ser que ele ganhe um por fora para justificar que ele comece a me xingar, ele é um cara infantil, né? Porque você começar a xingar, quer dizer, você vai usar, por exemplo, um assunto que não tem nada a ver com a sua vida particular, por exemplo, futebol, e você começa a ofender a pessoa que discorda de você, ofender pessoalmente, parte para agressão verbal, é infantilidade. Eu tenho motivo para levar essas questões para o pessoal, porque quando uma pessoa começa a, com mentiras, denegrir a imagem da ideia de Estado, mesmo que ele tenha críticas ao governo, Estado e governo são coisas diferentes, mas aí começa a falar que político é vagabundo. Aí vai partir para falar que servidor público é vagabundo, aí, que não serve para nada e que não deveria existir. Tipo, aí começa a me afetar, né? Aí depois vai falar, olha, você é servidor, né? Você é vagabundo, você fala isso porque você está defendendo tal, seu lado. Não, idiota, é porque eu conheço a importância do Estado, das minhas atribuições, eu conheço a importância dos deputados, eu sei que eles são importantes, que eles devem sim ganhar salário, apesar de que há muita coisa a ser corrigida, mas não é o que você está falando que vai fazer alguma mudança boa. Tanto que eu até falei para ele, cara, você trabalharia de graça? Você seria deputado de graça? Ninguém seria, cara. Ninguém seria. Ninguém seria. Eu quero que, do mesmo jeito que eu quero que o piloto que está pilotando o avião em que eu tô dentro esteja muito bem alimentado, por uma questão de segurança, muito, não esteja estressado, esteja sendo bem pago, porque a minha segurança depende do trabalho desse piloto. Eu quero que um deputado esteja também muito bem pago para fazer um trabalho bom. Um cargo que tem um salário alto vai atrair pessoas, vai promover uma disputa para atrair pessoas qualificadas. Qualificação para a pessoa poder exercer uma determinada profissão, que exige um conhecimento técnico muito grande, essa qualificação exige tempo e gasto de dinheiro. Então, nenhuma pessoa que passa por uma qualificação que exige gasto de tempo de dinheiro vai querer trabalhar de graça. Então, se o salário de deputado for muito baixo, ele só vai atrair gente semi-analfabeta, que é gente que não se qualificou. E não é isso que eu quero. Né? Eu não quero mais tiriricas no poder. Porque eu também discordo do fato de que analfabetos possam se tornar presidente, deputado e essas coisas. Eu acho que teria que ter uma prova, né, para que a pessoa pudesse exercer, e uma prova mais criteriosa para que a pessoa pudesse ter o direito de se candidatar, de ser o direito elegível passivo, né, o direito de ser votado, digamos assim. Então,
é essa questão, né? O deputado ele tem que ser pago, sim, bem pago, e eu só discordo dos penduricários do lobismo, ganhar por fora da corrupção, logicamente, eu discordo, e dos auxílios, né, que eles ganham. Aí o cara começa a me xingar e tal, aí parece que não entende a coisa, começa a ir pra desonestidade, eu perdi a paciência e saí, né, porque eu, o assunto lá não estava andando, né, a gente já estava totalmente fora do assunto proposto pelo Sem Neurose, troca de ofensas. Aí eu resolvi sair, deixa pra lá, porque eu tô aqui com minha namorada aqui em casa, eu vou assistir um filme, jogar com ela. Tá meio tarde também, daqui a pouco eu vou dormir e tal. Então é isso. Então era essa explicação, queria dar o Sem Neurose, desculpa se o podcast ficou muito longo. Mas antes de encerrar, tô gravando aqui um áudio em outro dia, né? Mas vou já juntar nesse vídeo, porque eu quero duas questões aqui falar. Primeiro, eu não vou ficar perdendo tempo com um ANCAP, eu não vou ficar batendo palma para macaco dançar, esses ANCAPs não têm noção do que é liberdade de fato no capitalismo, que é ter dinheiro. Uma pessoa só tem liberdade no capitalismo se ela tiver dinheiro, senão ela cai no ostracismo. O ostracismo que eles falam não é quando a pessoa comete crime, sim quando ela já nasce pobre. Porque uma pessoa rica na anarquia, ela pode fazer o que ela quiser porque ela tem dinheiro. Pode pagar um exército particular e tal, e fuder a porra toda. Sobre essa questão dessas mentiras propagadas por esses ANCAPs, por esses libertários e tal, que não são a favor de liberdade, eles são a favor de uma coerção, só que a coerção é de quem detém a propriedade privada, né? E não a coerção do Estado, né? Que é uma coerção lógica, uma coerção que tem um propósito de ser para a coletividade, é uma coerção limitada, mas eles defendem aquela coerção de quem detém a propriedade privada, que é uma coerção para um interesse particular. Então, eu aconselho que você assista o último hangout do Saia da Matrix, do Humberto, né? Então vai lá no Saia da Matrix, o último vídeo agora do dia 22/4. Assiste lá que eles dão um pau nesses ANCAPs aí, né? Qualquer argumento desses ANCAPs. Para finalizar, o Dejo Marx, ele trouxe duas questões que... Uma questão eu quero corrigir, porque é um erro crasso dele, e outra questão que eu respeito, mas que eu quero explicar. A primeira questão, que é o erro crasso, é ele comparar o Lula ao Bolsonaro e colocarem eles no mesmo saco como populistas, né? Eu expliquei isso no Hangout, mas rapidinho só explicar de novo aqui para entrar na segunda parte. É o seguinte, você não pode comparar o Lula ao Bolsonaro, porque o Lula não é perfeito. O Lula é tido como populista porque ele deu casa, comida, condições para a população pobre. Fez obras em regiões pobres, como a transposição do Rio São Francisco, ao contrário do PSDB, que trata a região norte e nordeste como lixos, como se lá não tivesse ninguém. E tanto que norte e nordeste, em peso, vota no PT com razão, né? Enfim. Então, o populismo do Lula se dá porque ele faz não mais do que a obrigação dele como um estadista, que é cumprir a Constituição, porque está na Constituição que ele tem que dar condições para a população pobre viver com dignidade. Minha Casa Minha Vida, né? Ciência Sem Fronteiras, Bolsa Família, principalmente, né? Entre outras coisas. Já o populismo do Bolsonaro não tem nada a ver com o que ele faz pela população, até porque esse cara não faz porra nenhuma e nunca vai fazer. O populismo do Bolsonaro está relacionado às declarações dele para o seu eleitorado fascistoide, que é dessas declarações aí, por exemplo, nessa palestra que ele deu ali. E lembrando, né, pela imunidade parlamentar do Bolsonaro, eu acredito que isso não vai dar em nada, mais uma vez.
tá? Já outra questão que eu acho que não é tão grave assim, mas que eu quero explicar um ponto que eu tenho só de divergência com o David Marx, eu posso estar errado, mas eu acredito que é ele que esteja errado por enquanto, né? Não sei se eu vou ser convencido do contrário, mas ele fala que não votaria no PT, por exemplo, porque o PT não tem um projeto. Aí ele até fala que até o PSDB tem projeto e tal. E citou outros candidatos lá que eu não conheço muito bem e outros que eu conheço e fala que esse tem projeto, esse não, tem projeto, tem não. E ele vai votar em algum que tenha projeto. Primeiro, a campanha ela nem começou. As alianças elas não foram formadas. Coligações, a gente pode ter até uma ideia do que vai acontecer, mas a gente não sabe nem como serão as coligações. Então, apresentar projeto a essa altura ao meu ver, é simplesmente você fazer promessas que você não sabe se vai cumprir. Você não tem nenhuma ideia se vai cumprir. Porque, por exemplo, principalmente os partidos de esquerda, eles provavelmente, se forem eleitos para presidente da República, não terão muito apoio no Congresso. Eles não sabem nem se terão algum apoio no Congresso para sequer colocar em pauta de votação os projetos. Então, para você tentar montar um projeto de governo, você tem que saber quais são as alianças que vão apoiar esses projetos no possível governo antes de você apresentar esse projeto. Porque senão é só promessa que você não sabe se vai cumprir, entendeu? Então, por exemplo, o PT tem um projeto de dobrar o salário mínimo em um ano. Um exemplo chulo. Não pode fazer isso, não sabe se vai ter apoio, como é que vai fazer? Como é que vai apresentar algum projeto? Ah, o PT quer fazer um projeto de infraestrutura mó foda e tal, só empresa nacional e tal, é um nacional desenvolvimentismo? Não sabe também. Então, se vai ter apoio para sequer colocar isso em pauta. Então, não acho que esse seja o melhor momento para você cobrar projeto. A campanha nem começou e enfim. Outra questão é que eu não sei o porquê que está batendo essa tecla, porque não importa se o partido tem ou não tem projeto. Qualquer governo que seja progressista vai ser melhor do que um governo neoliberal. E ponto final. O governo do PT, 1000 vezes melhor do que um governo FHC. Ah, mas as estatais, não sei o quê. Todas as estatais durante o governo do PT tiveram mais lucro, um aumento na sua infraestrutura, né? Mais investimento do que na época do governo FHC. Ah, mas a Petrobras teve prejuízo. Teve prejuízo só nos 2 últimos anos do governo Dilma, se eu não me engano, mas ao longo dos 13 anos do governo do PT, foi o período que a Petrobras, por exemplo, mais lucrou e os bancos estatais também. Né? Agora querem sucatear as estatais para privatizar, mas isso é uma desonestidade, né? O PT provou que uma boa gestão pode sim fazer com que a estatal prospere, apesar das dificuldades aí de mercado. Então, não importa se não tem projeto agora, a gente sabe que um governo progressista, nacional desenvolvimentista, é melhor do que um governo neoliberal integrista, um governo que trabalha para os ricos, um governo que tem coragem de apresentar lei para beneficiar só empresa rica, como é a lei da terceirização da área fim, né? Que só para empresa grande é economicamente viável você terceirizar a área fim. No entanto, está aí, né? Essa lei passando para beneficiar a empresa grande só. Empresa pequena não vai ser beneficiada com isso, não. Eu posso depois fazer um vídeo falando por que reduzir leis trabalhistas não geram empregos, né? E pelo contrário, destrói empregos. Tem a questão também
do governo ser voltado para você fazer a remessa de lucro para o exterior. Quer dizer, enche aqui de multinacional, não desenvolve as empresas aqui, as empresas daqui não têm condições de concorrer com empresas multinacionais que são subsidiadas pelos seus respectivos estados. Por exemplo, empresa multinacional alemã, francesa, americana, japonesa. Todas essas empresas são subsidiadas e apoiadas pelos seus respectivos estados nacionais. Aí, esses governos neoliberais querem que as empresas que daqui do Brasil, sem nenhum apoio governamental, porque apoio governamental para eles é gasto, concorram com essas empresas multinacionais. E ainda falam que se não conseguirem concorrer é porque são incompetentes, né? Então é uma imbecilidade total que não faz o menor sentido. Então é por isso que você tem que votar no governo progressista e pronto. Ficar vendo se tem projeto ou não tem projeto, eu tô cagando para isso. Ainda mais nessa altura da campanha, que a campanha nem começou. Então pronto. Então era isso que eu queria falar e muito obrigado e até mais.